Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no dia 28 de junho de 2022, Netuno entrou no seu movimento retrógrado e ele ficou nesse movimento até o dia 3 de dezembro de 2022. É sobre isso que a gente vai falar. É um pouquinho do movimento retrógrado e ele entrando agora no movimento direto, Netuno, que é um planeta que leva 165 anos para completar a sua órbita no zodíaco e fica em média 14 anos em cada signo. Isso define ele como um planeta geracional, né? Porque gerações e gerações de pessoas nascem enquanto Netuno está em determinado signo. E desde 2012 até 2025, 26, ele está em Peixes. Então ele imprimiu nas pessoas que nasceram e estão nascendo, vão nascer até 2025, ele 26, ele vai imprimir todas as características piscianas nessas pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal. Netuno não tem muito a ver com Saturno. Saturno é o concreto. Netuno é o não concreto, é o impalpável. Então são sonhos, são inspirações, são aspirações, são romances que eu sempre digo, né? São fugas. Eu sempre digo, voltando, eu sempre digo que a gente pode canalizar o efeito de Netuno, né? Criando um romance, fazendo poesia, assistindo filmes. Então, essas são possibilidades de canalizar os efeitos do Netuno na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, no movimento retrógrado, todo movimento retrógrado, ele está associado à lentidão, ele está associado a atraso, ele está associado a recuo, ele está associado à revisão. Então, a gente pode ter revisado aspectos muito sutis da nossa natureza e questionado também a nossa fé, questionado a nossa espiritualidade, questionado ideais que a gente tinha como certos até então, e de repente eles não, a gente se depara com a possibilidade de eles não serem mais tão certos assim. A gente se depara também com dúvidas, a gente pode ter ficado muito confuso durante esse período em que Netuno estava no movimento retrógrado. Netuno, ele sendo a oitava superior de Vênus, Vênus é o amor mais pessoal, mais carnal, e o Netuno é o amor mais universal e incondicional. Como existe um recuo no movimento retrógrado, a gente pode ter esquecido do outro e só pensado na gente também, né? Também o Netuno também é associado à confusão, a vícios, e a gente nesse período de retrogradação pode realmente ter ficado mais confuso, ter uma dificuldade muito maior de ter clareza nas atividades e coisas que a gente tinha que fazer. Mas também a gente pode ter tido lampejos muito fortes de clareza de visão, que veio de um local assim que a gente não sabe de onde é que foi, né? É da própria intuição, não tem nada a ver com o material, então isso também pode ter acontecido. Nesses lampejos, a gente pode ter enxergado o que era verdadeiro para nós e o que não era mais verdadeiro. A gente pode ter entrado assim, posto em xeque, né? O que a gente idealizava e o que era a realidade objetiva. A nossa sensibilidade pode ter ficado muito mais intensa, a nossa imaginação pode ter ficado muito mais acentuada e também a gente pode ter se ligado a algumas manifestações artísticas, ou as manifestações artísticas começaram a chamar mais a nossa atenção. A gente também pode ter vivido situações nebulosas, ou situações nebulosas podem ter voltado ao nosso campo ali de mais imediato, e
porque elas ainda não estavam esclarecidas, essas situações nebulosas, então voltam para serem esclarecidas. A gente pode ter enxergado as coisas realmente por outro ângulo. Teve um outro vídeo que eu também já falei isso, né? Se a gente estava mais ligada às questões ilusórias, então a gente teve que o nosso foco teve que se voltar para o material. Se a gente estava muito materialista, a gente teve que se voltar para o espiritual, né? O mais sutil. E a nossa empatia pode ter ficado também mais elevada ou não, né? Porque o Netuno estava retrógrado. Aí a gente tem que ver se a gente conseguiu ser mais empático com as pessoas ou não. E talvez a gente tenha conseguido uma certa empatia em função de eventos que causaram uma comoção coletiva. A empatia pode ter sido gerada em função disso, se ela não veio espontaneamente. Nesse período de retrogradação, a gente pode não ter sido um processo fácil. A gente pode ter se sentido confuso, distraído e sabem os filmes com efeitos especiais? A gente pode ter imaginado efeitos especiais em situações da nossa vida, mas que a gente teve que perceber o que era ilusório e o que era real. E quando Netuno volta, então, ao seu movimento direto, a gente tem que trazer, buscar a nossa vida no período anterior, né? A gente tem que refletir e nos buscar o nosso eu, que ficou lá no período anterior ao movimento retrógrado, integrando as situações que a gente vivenciou e se conscientizou durante o movimento retrógrado para começar a aproveitar melhor o período do Netuno no seu movimento direto, em que as coisas vão realmente fluindo e a gente vai respeitando os nossos limites, respeitando as sutilezas que a gente está vendo, que a vida vem trazendo para a gente a partir do movimento direto, pode começar a evitar determinadas armadilhas, a gente pode limpar, né? Ter passado realmente por um processo de purificar as coisas que a gente viu e que se conscientizou que saiu da ilusão, né? Saiu daquela ilusão e viu as coisas com mais realidade. Então, a gente pode ter... integrar a partir de agora uma possibilidade de ver as coisas de uma maneira menos fantasiosa do que a gente vinha percebendo antes. E isso possibilita a gente escolher caminhos mais adequados e encontrar o nosso propósito verdadeiro, podendo também, além de encontrar o propósito verdadeiro, a gente caminhar rumo ao verdadeiro significado da vida, que tem um significado muito mais amplo do que esse tão material, né, tão materialista em que a gente foi formatado a vivenciar e a viver até hoje. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Em Netuno é isso, é sutileza, é ilusão, é imaginação, é espiritualidade, é o contexto do amor mais universal, é o trabalho com o perdão, é o trabalhar a nossa emoção, a nossa compaixão, a nossa empatia. E isso, para a gente trabalhar, a vida vai trazer as experiências necessárias para cada um trabalhar e poder se sintonizar com esses sentimentos mais nobres e não tanto com a confusão e com a falta de clareza. Ok? Então, por enquanto era isso. Até mais.